A paz do Senhor Jesus, está começando o Avivando Cast. Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, quero dizer que sou grato a Deus por esta grande oportunidade, a minha família, aos nossos amigos, apoiadores, pessoas que estão apoiando o projeto Avivando Cast, onde o desejo nosso é levar a palavra de Deus a todos os corações necessitados. Quero também agradecer aos patrocinadores. Quem está nos patrocinando é o Assadão dos Amigos, que fica na rua Pedro Rangel, número 620, sala 01, perto ao Parque Ecológico. Está aberto sábado e domingo, das 11 às 2 horas da tarde. Assadão dos Amigos. Compre um frango e faça amigos. Também eu quero agradecer ao canal do YouTube Jonatas Oliveira, um canal que leva Jesus Cristo, nosso cotidiano, de uma forma simples, descomplicada, para aprendermos a palavra de Deus. Siga, compartilha, se inscreva no canal Jonatas Oliveira. E hoje, para darmos início ao nosso primeiro Avivando Cast, eu tenho a honra de convidar o pastor Emerson Feitosa. O pastor Emerson Feitosa, ele tem 30 anos de ministério e fé, pregando e pastoreando. Escritor de 18 livros publicados, missões em 36 nações, em 22 anos de AMA pelo mundo, 290 missionários são assistidos, 2.004 crianças assistidas também, 4 instituições sendo escola e orfanato. Primeiro, quero dizer a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Emerson Feitosa. Agradeço muito para o Senhor ter tirado esse tempinho para estar aqui participando do Avivando Cast. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Creio que Deus vai recompensá-lo para o Senhor ter tido esta desejo de estar participando aqui conosco também, aceitado esse convite. E o nosso intuito aqui é levar Jesus aos corações necessitados, através de testemunhos impactantes da história de vidas de grandes homens e mulheres de Deus, que buscam todos os dias fazer um pouquinho mais do que o normal para Cristo. Pastor, fique à vontade para a sua apresentação inicial. Amém, querido. É um prazer, irmãos, como já afirmou aí, o meu nome é Emerson Feitosa, sou apenas um servo de Deus, o seu irmão menor, moro aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E é um prazer com os irmãos aí de Itajaí, essa cidade que é uma bênção, não só no ministério pessoal, mas com os amigos que tem uma grande parceria com a Igreja Assembleia de Deus de Itajaí, onde praticamente mantém grande parte da estrutura que temos no Camboja, que é na Ásia, o projeto Hope Foundation, e isso através do pastor Adão, da qual vai meu abraço, do pastor André, esse querido pastor que cuida de missões, que é meu amigo particular. E é por eles, pela bênção deles, que tenho o privilégio de participar com vocês nesse podcast, Avivando Cast, né? É um prazer muito grande servi-los. Pastor, muito obrigado desde já pela sua participação, e eu quero falar o porquê que eu tive o desejo de trazer o pastor Emerson Feitosa para ser o nosso primeiro participante do Avivando Cast. Eu tive um culto onde o senhor esteve pregando, e além de eu já ter esse desejo de fazer missão desde os meus 7 anos de idade, me despertou um desejo muito grande de continuar e fazer muito mais do que eu estava fazendo para a obra de Deus. Missões é agora, é nesse momento. Precisamos tomar uma atitude e ganhar almas para o reino de Deus, pastor. Então eu agradeço muito por aquela mensagem que o senhor pregou, falando sobre o gadareno, aonde ninguém dava nada, ninguém se importava por ele. Eu aprendi muito com isso, aprendi sobre o amor, o quanto as pessoas precisam do nosso abraço, do nosso carinho, quanto elas precisam de Jesus. Pastor, eu quero fazer algumas perguntas para o senhor contar o seu testemunho, que é muito impactante, de conversão. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é quando o senhor ouviu o nome Jesus e o quanto esse nome impactou a sua vida. Eu falo isso, pastor, veio esse desejo de fazer essas duas perguntas, porque Jesus
Acredito que eu ouvi a palavra Jesus quando eu estava no ventre da minha mãe. Tive o privilégio de nascer em um lar evangélico, cristão desde pequenininho. Mas quando esse nome começou a ter impacto na minha vida, foi quando eu tinha os meus 8 anos de idade, onde eu decidi aceitar a Cristo no meu coração. Aos 13 anos de idade, eu fui batizado e até hoje sirvo a Deus com todo o meu coração. Graças a Deus por eu estar no caminho da salvação que é Cristo. Então, por isso, meu querido pastor, fique à vontade para falar um pouquinho sobre você, se o senhor desejar, e também contar o seu testemunho. Está bem. Bem, são duas perguntas bastante importantes, muito especialmente quando se trata de um programa que propõe-se levar a ideia do Evangelho do Cristo às pessoas, especialmente falando desse plano missionário. Mas a minha conversão se deu há 31 anos atrás, e de uma forma talvez diferente de outros irmãos, porque eu não tive esse primeiro impacto do nome de Jesus, que embora eu sei o quanto isso causa na vida de pessoas que nunca o ouviram, muito especialmente nações, e tem vários testemunhos disso, mas quando eu ouvi a pregação do Evangelho numa terça-feira à noite no estado de Rondônia, em uma igrejinha bem pequena, eu não digo igrejinha não por desclassificando qualquer outra coisa, é porque era pequenininha mesmo, no interior, no sertão, uma igrejinha de madeira, não tinha lâmpada, não tinha nada naquela época, e era tudo muito simples. E então eu fui lá na igreja, nem fui porque queria ir na igreja, eu fui para levar a minha avó, que morava em Rondônia, e nessa época eu era peão de rodeio, montava em boi, e estava numa temporada em Rondônia montando em bois. E então, como eu me hospedei na casa dela por alguns meses, ela me fez uma gentileza amável de prometer de levá-la na igreja, pois era muito difícil, não tinha luz, era de carroça, de animal ou a pé, e no meio do mato. E então eu me comprometi em levá-la. E numa dessas idas, foram na terceira vez que eu fui a essa igreja, porque as outras vezes eu a levava, mas eu não entrava. Ficava sempre lá pro lado de fora, e tal, tal. Mas nessa terça-feira, eu decidi esperar lá do lado de dentro. E tinha pouquíssimas pessoas, umas 10 pessoas, talvez, tudo idoso. Mas eu ouvi a pregação, ouvi os cânticos, nada me tocou assim. E na pregação, o pregador na época, muito engraçado, ele tinha um sotaque muito diferente, ele terminava todas as frases dele com S-U-Su. Então, se ele falava, por exemplo, Jesus Su, quer salvar Su, quer abençoar você Su, e aquilo me chamou a atenção, porque esse negócio do Su ficava, o que ele quer com isso, né? Só que ele foi falando não propriamente de Jesus em si. As poucas coisas que eu me lembro era do estado de condenação do homem sem Jesus. Ele pregou sobre a condenação. Estar sem Jesus é estar condenado. E de alguma maneira, não sei te explicar, porque a mensagem dele não foi convincente o suficiente. Eu entendo hoje como funciona a ação do Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo fez foi me ver quem eu era. A convicção de pecado. Eu comecei a me sentir sujo, imundo. Comecei a vir na minha cabeça assim, a verdadeira imagem, como se eu tivesse com as vestimentas apodrecidas por dentro. E eu não sei te explicar como, mas teve um dado momento que me deu uma crise de choro e eu fui para frente. E lá na frente, com essa convicção de pecado, eu entendi que só Deus podia me tirar daquele sentimento de condenação. E engraçado, porque o pastor na época, o obreiro, ele teve uma reação completamente maluca, porque ele olhou para mim assim e perguntou: o que esse moço está fazendo? O que você quer? Você quer uma oração? Você quer? Eu olhei para ele em lágrimas e falei: eu não sei, eu só sei que eu me sinto um pecador. Aí ele falou: então acho que você está aceitando Jesus. Nossa! E foi nesse momento, aí meu avô foi, me abraçou, minha avó também. Só que eu não entendi absolutamente nada do que fiz ali. Durante os próximos 3 meses que fiquei em Rondônia, também montando em boi e rodeio, estou ocupado com tudo isso. Não me atentei para esse negócio. Eu vim entender
o que eu tinha feito, que conheci Jesus 4 meses depois. Porque aí me foi explicado o que eu tinha feito ali. Qual que era a ação de aceitar Jesus. Aí eu fui compreender. E minha avó me deu a Bíblia. E eu fui ler os evangelhos. E nos evangelhos eu me apaixonei por ele. Mas nada assim tão radical. Porém, no dia em que eu me batizei nas águas, dia 14 de março, alguns meses posterior a isso, pois eu me converti no dia 23 de setembro de 92. E já em 93, no dia 14 de março de 93, eu desci as águas, eu fui batizado. Quando eu desci as águas, eu não sei o que aconteceu comigo, mas quando eu me levantei, eu sentia um amor por Jesus tão imenso que eu sentia ele. Era como se eu pudesse abraçá-lo daquele dia. Então eu comecei a amar Jesus, entender quem ele era. Aí mergulhei na palavra para conhecê-lo. E teve um pastor que me orientou sobre Jesus, que foi o pastor Wilson Pasquini, que já dorme no Senhor. Ele me apresentou Jesus como de fato ele era. Mas nesse período que deu aproximadamente 3 meses, eu não tinha a menor ideia quem era Jesus, do para que servia, qual era o efeito. Não, eu não sabia nem que ele tinha morrido na cruz. Nada disso. Fiquei sabendo posterior, 4, 5 meses depois que eu já tinha aceitado ele como Salvador. Daí a importância do discipulado, né? Quando a pessoa aceita Jesus, de imediato você discipula ela. Foi assim estranho, né? Mas valeu. Na verdade foi uma conversão bem impactante, professor, porque às vezes a gente espera o método tradicional, né? Que é É. alguém lá pregar e a pessoa tomar uma decisão, eu quero esse Jesus para mim, eu quero O que foi aceitar a legal, Cristo. que eu acho que isso me ajudou muito, inclusive no que eu faço hoje, foi a convicção de pecado. Porque, sinceramente, talvez você não possa compreender, mas nunca experimentou essa circunstância de se sentir completamente sujo, como dentro de uma fossa. Era assim que eu me sentia, indigno. É tipo assim, como se eu estivesse na presença de um ser e eu fosse um inseto. Essa era a minha sensação. Eu me sentia uma barata nas mãos de alguém que tem nojo de barata, entendeu? Então, é um negócio estranho. Mas essa circunstância me fez, sem dúvida nenhuma, ter a chamada que tenho hoje de evangelista. Sou um pastor de uma igreja, mas prego o evangelho como evangelista há 30 anos. Então, faço Glória a cruzadas, Deus. tenho a carreta evangelística, e, enfim, é isso que me deu a convicção do pecado. O mais importante do que foi receber Jesus por Jesus foi saber que eu precisava dele, que eu não tinha escolha. Foi essa convicção, e eu penso que isso foi o Espírito Santo que me fez ter essa certeza de que sem ele eu não teria salvação. Entendeu? E aí a gente vê o cumprimento do que Jesus falou, né? Sem mim nada podereis fazer. E Exato. quando João relata sobre o Espírito Santo, né, Jesus, na verdade, falando através de João, dos escritos de João, falando sobre que o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, o fato do pastor na época sentir-se nessa situação é o trabalhar completo do Espírito Santo mesmo. Totalmente o convencimento do Espírito Santo. Né? Porque, embora eu havia ouvido o evangelho de outras formas, seja dentro das arenas de rodeio, quando os caras falavam, por meio de minha avó, quando eu era garoto, mas isso não estava na minha cabeça, eu não tinha nenhuma lembrança do evangelho, não conhecia realmente, eu sabia que existia Deus, mas ainda sabia assim, de um modo muito superficial. Porque eu me lembro que eu estava num rodeio em Sarandi, no Paraná, isso há 92, final de 92. E nesse rodeio, cara, eu estava tão assim estressado e abatido, muito triste, não sei, sabe aquele tempo que você parece que tudo dá errado na sua vida? Embora estava tudo dando certo, só que eu não sentia paz, eu sentia uma amargura, e montar em boi aquele dia estava sendo terrível para mim. E eu, dentro da arena, eu não quis tocar na imagem da santa, que geralmente você já viu em cerimônia de rodeio, quando os caras passam o cavalo, a imagem da santa, lá os cowboys lá no meio. Naquele dia eu falei, eu não quero isso não quero saber disso não acredito nisso. Eu tirei meu chapéu e coloquei na minha cara e olhei para o alto, não dava para ver o céu, porque é a iluminação da arena. Mas eu lembro que eu fiz essa oração, eu falei, Deus,
Se o senhor existe mesmo, como a minha namorada disse, que a minha esposa hoje, na época, era minha namorada, ela já era crente. E ela tentou falar de Deus para mim algumas vezes. Até me levou na igreja dela, mas eu não quis ficar lá dentro, sair para fora, não dava conta. Preferia beber do que ficar na igreja. E aquela noite eu falei para ele, se é verdade que a minha namorada disse que o senhor existe mesmo e eu tô triste porque não é o que o senhor quer, então me tira desse negócio, me tira daqui de dentro, me leva para algum lugar. E aí 3 meses depois ele me levou para Rondônia. Eu fui fugido, inclusive, por conta de situações desagradáveis que eu acabei cometendo, de brigas e tal. E para não morrer, eu fui embora para Rondônia, mas lá Jesus me encruzilhou. Ele trombou comigo numa igrejinha da linha 160. Foi o melhor acidente de percurso que eu tive até hoje. Vai fazer 31 anos em setembro. Nossa, pastor, que bênção, né? A gente começa a pensar o quão poderoso é Deus, né? Porque, assim como Paulo, né? Paulo, ele achava que ele estava indo a caminho de Damasco, né? Ele achava que ele ia prender, ia matar os crentes, ia fazer história. Mas quando Jesus apareceu, mudou tudo. Então aí Muda a tudo. gente vê a... Eu continuei montando em boi ainda até 96. Fiquei mais 4 anos ainda nos rodeios, mas não era mais a mesma coisa, porque logo depois que eu fui batizado nas águas, eu já assumi uma congregaçãozinha. Eu não sabia nada de evangelho, mas o pastor era meio louco e ele também não tinha muita opção e me botou num canto lá no fundo do poço. Eu fui aprendendo, solteiro ainda, dirigir culto e tal, e tal. Aprendi meio na marra, assim. Só que eu amava aquilo, eu achava lindo aqueles homens de terno. Eu sei que era o Espírito Santo que fazia isso. Então, me dedicando como cooperador e tal, como na Assembleia de Deus começa como cooperador, né, auxiliar. Depois fui direto ao presbitério e do presbitério fui direto ao pastorado. Muito novo, tudo muito novo. Então, no ano de 99 eu já estava pastoreando como pastor. Então foi tudo muito rápido no meu ministério, justamente porque Deus tinha pressa daquilo que eu faço hoje, que é a obra missionária. Então eu pastoreio como pastor de igreja efetivo há 29 anos, como presidente já há 26 anos. Só que nunca deixei de fazer missões, nunca deixei de estar. Eu comecei meu trabalho com a AMA no ano 2000, então já fazem praticamente 23 anos, vai fazer agora em maio, que nós estamos trabalhando no campo missionário. Mas antes eu era missionário, eu e minha esposa, cuidando de igrejas bem pobrezinhas, missionários do interior, como é aqui, né? Então, até que o Senhor me levou para a África pela primeira vez. E aí tudo começou. Tudo começou. Ali, então, na verdade, o início do projeto. Se o senhor quiser falar um pouquinho sobre o projeto AMA, pastor, até para o pessoal entender o que é o projeto AMA, como funciona, pode ficar à vontade, querido. Tá bem? A AMA, na verdade, assim, ela nasceu com uma chamada no meu coração há muitos anos atrás, e precisamente no ano de 94. Eu já fazia quase 2 anos que eu havia me rendido a Jesus, já cuidava de igreja, mas daí eu não sabia nada sobre missão, nada. E eu assisti uma pregação de um homem chamado Josué Irion. Ele foi um grande pregador do passado. Ainda é vivo, mas ele não atua como antes. Ele, na época, ele falava contra a Disney e tal. E em uma das suas pregações, ele falou sobre missões. Estava eu e mais 2 outros amigos, que hoje são pastores também, dentro de uma salinha, nós estávamos assistindo aquela fita de vídeo. E o Espírito Santo nos visitou de tal maneira naquela tarde, que através daquele vídeo é como se o Senhor tivesse descido naquela sala. E ali eu recebi minha chamada missionária para fazer o que faço hoje. Eu não entendi nada de missões, eu só sabia que tinha um propósito. Então, a partir daquele tempo, eu procurei uma organização, na época, chamava-se Sename, ainda existe, Secretaria Nacional de Missões. E liguei na época lá, na época você tinha que ir, ou quem tinha telefone, você conseguia, ou você ia naqueles cabines de IPS. Então, eu fui numa cabine, tinha lá o telefone das revistas da Escola Dominical, e eu liguei para esse pessoal, e eles me mandaram um curso, 6 meses de curso na época, para me entender que era missão. E fiz um cursinho básico de missiologia pela Sename.
É nada com nada, coisa básica assim, que não sabe? Mas pelo menos abriu um leque de entendimento do que era a missão. E aquilo me deixou completamente apaixonado. E aí eu, nesse tempo já, procurei me integrar. Onde eu ouvia a palavra missionário, eu estava tentando aprender, buscando aprender. E nesse período, sempre cuidando de igrejas, mas não dava para você pensar em algo mais. Eu não entendia o que Deus queria. Eu achava que Deus queria que eu fosse, tipo assim, um sustentador de missionários. Mas eu não entendia o que significava, porque ele não tinha me falado de nenhum país, não tinha me mandado para lugar nenhum. Eu só tinha uma chamada. Mas aí no ano 2000, em maio do ano 2000, tudo aconteceu. Eu estava em Curitiba quando eu recebi a definição daquilo pelo qual eu fui chamado. E o Senhor me arrebatou em espírito, me tirou do meu corpo. Eu estava hospedado na casa de um irmão, no terceiro andar. E lá ele me tirou do meu corpo e eu viajei 9 nações. Eu não sei te dizer se foi uma visão, se foi um arrebatamento, eu não sei. Eu sei que, como dizia o Chicó naquele filme Auto da Compadecida, só sei que foi assim. Enfim, contudo, assim, o Senhor me levou em 9 nações. E o primeiro foi Guiné-Bissau, depois Mali, Níger, Sudão, Argélia, Índia, Nepal, Paquistão, Afeganistão e Bósnia. Cada um desses países eu vi particularidades incríveis. Tive em lugares incríveis, eu falei com pessoas, eu vi a morte de perto. Isso em tudo nessa visão, que durou 2 horas. Eu fiquei ausente de mim 2 horas. Quando eu voltei ao meu corpo, já era quase 6 da tarde, eu estava todo molhado de suor. E o mistério é que a barra, naquela época, eu usava só social, era aqueles assembleando bem radical. E na época eu usava só calça social, assim, geralmente ficava de calça social e chinelo. Rapaz, e a barra da minha calça e as pernas, assim, estava tudo sujo de terra. Mas eu não tinha saído do apartamento. Estava tudo sujo. E aquilo me assustou, me deixou desesperado. Aí fui embora para casa depois da pregação. Contei para o meu pastor na época, de Jaguareiro, o pastor João Rocha. A princípio ele falou, não sei se é de Deus, parece ser loucura da sua cabeça, acho que você está trabalhando muito, tal, e não deixou eu prosseguir. Só que aquilo ficou dentro de mim, aquilo ficou martelando, e o Senhor me mostrando coisas, e todo dia eu escutava gemido de vidas, e era uma loucura, parecia que eu estava louco. E Deus me mandou eu escrever tudo aquilo que eu vi, e eu escrevi detalhadamente. E ele mostrou a mesma coisa para 2 outras pessoas, de lugares diferentes, que eu não conhecia. Um era o pastor Alcides, que hoje é de Tupã, São Paulo, e o outro é o pastor Leomar, aí de Barracão, Santa Catarina. Deus mostrou a eles tudinho, mas a gente não se conhecia, não tinha a menor ideia. E Deus disse, você vai procurar amigos. Eu vou te dar alguns amigos e você junte com esses amigos. E você seja a voz da minha igreja perseguida. Você vai encontrar a igreja, você vai trazer o pedido deles à igreja brasileira e vai ser a voz deles aqui. E aquilo ficou latente dentro de mim. Embora o meu pastor na época não aceitava, eu mergulhei aos pés do pastor Luiz Antônio. Desde 99 eu fazia isso já. Mas agora intensifiquei, eu comecei a viajar para saber onde o pastor Luiz Antônio estava. Porque eu queria aprender com ele. Ele me ensinou muita coisa. Foi ele que me instruiu como fazer. Então, 2 anos depois dessa visão, eu já estava mantendo missionários na Índia e no Guiné-Bissau, através do pastor Luiz Antônio. Eu pregava, levantava dinheiro e mandava para eles. Levantava dinheiro e mandava para eles. Vendia a Bíblia e mandava dinheiro para eles. Foi uma luta assim. Vendia pão, mandava dinheiro para eles. Mas aí, no ano de 2002, eu conheci o pastor Alcides. E quando eu conheci, ele era presbítero ainda. Contei para ele essa visão. Aí ele começou a chorar e foi lá e pegou um caderno. E na mesma data que Deus tinha me levado nessa visão, Deus mostrou para ele, mandou ele escrever e disse que alguém procuraria para falar daquilo. Meu Deus. E nós morávamos em cidades diferentes. Ele morava em Cordélio Procópio, eu morava em Jaguareíva. Nós nunca tínhamos se visto. Só aí, Jesus. Então eu entendi que ele era o primeiro amigo. E o segundo foi o pastor Leomar. Eu fui pregar em Barracão e ele me procurou no hotel onde eu estava e ele dizia assim, eu era na época, já era pastor, e ele disse, pastor, eu preciso conversar com você sobre África.
E eu falei, irmão, eu não quero conversar sobre África. Por quê? Na época, eu tinha me frustrado com um pastor lá no Guiné-Bissau. Eu tinha mandado, já fazia 3 anos que ele estava mandando dinheiro, mas o pastor nunca esteve no Guiné-Bissau e ele mandava foto para a gente como se estivesse lá. Era um falso. Anda por aí ainda, não vou falar o nome dele, mas anda por aí ainda. Então, era um ladrão do evangelho. Fez isso. A gente se frustrou muito. Muito, muito, muito. Na época, o pastor Luiz Antônio me ajudou muito, porque ele dizia, da próxima vez, você procura quem já está no campo, sabe? Não vá na onda de qualquer um. Me ensinou os trâmites. Mas daí eu decidi que eu só ajudaria se eu cumprisse o que Deus me mandou primeiro, ir lá. Eu tinha que ir primeiro. Porque até então eu nunca tinha ido, sabe? Só de ouvir falar. Então eu estava frustrado e Leomar me disse, quero conversar com o senhor sobre África. Ele, não, irmão, você nem sabe disso, deixa para lá. E ele insistiu, foi de manhã, foi de tarde, foi de noite, foi no outro dia de novo. E eu disse, eu vou ter que conversar com o Simão, né? Tem que ser para ele parar de me importunar. E aí sentei com ele e ele falou, pastor, eu tenho uma paixão pela África tão grande, Deus me falou assim, 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 que eu tenho que juntar alguns amigos para a gente ajudar a África. Olha. E aí eu contei para ele a minha visão, ele falou, então é você mesmo. Aí nós juntamos 3 amigos, começamos nós 3, amigos da África. E desses, formamos a associação e fomos gerando novos amigos, entendeu? Glórias a Deus. Por isso que ela ama Amigos da África e Ásia. A princípio era só a África. Aí quando o Espírito Santo me levou para a Ásia, foi onde a gente acrescentou o projeto Ásia. Hoje atendemos Ásia e África. Então a AMA é uma organização de vários amigos hoje, mas eu e o pastor Leomar somos os fundadores, responsáveis. E a AMA tem vários escritórios no mundo. Aqui tem Barracão, tem Minas Gerais, tem São Paulo, tem Curitiba. E cada lugar cuida de uma região. Eu, particularmente, sou responsável pelo norte africano e Ásia, isso é, janela 1040, que foi onde Deus me chamou para trabalhar. E a AMA tem trabalhos em Moçambique, Malau, Zimbábue, que é aqui o sul da África, e que é responsável é o pastor Leomar. A minha área pega desde o Guiné-Bissau e vai até a China. É onde eu trabalho. Hoje, o meu foco de trabalho é esses países dentro da janela 1040. 36 nações é onde dou esse suporte constantemente em viagens e tal. E a AMA hoje tem trabalho em 14 países, bases, né, sólidos. Né? Então, por causa disso, eu digo que Deus uniu amigos e realizou o projeto dele. E todos os lugares que ele me levou na visão, só 3 ainda faltam acontecer. 3. Meu Deus. Bósnia, Paquistão e Afeganistão. Todos os outros, eu estive exatamente onde eu fui em visão, eu pisei com os meus pés 10, 15 anos depois. Milagre. Meu Deus. Inclusive, aconteceu um negócio muito interessante na Índia. Eu estava com uma equipe aqui do Brasil, de amigos, que foi comigo para lá. E eu já tinha ido na Índia outras vezes, mas não tinha achado o lugar em que Deus havia me levado em visão. Então, o pastor de lá, o pastor Peter, falou que a gente precisava conhecer um lugar chamado Anantapur, que tinha um possível obreiro lá que precisava de ajuda. Perseguido, estava na zona de guerra. Aí fomos lá. E nós nos perdemos, porque é muito inóspito. E quando, finalmente, alguns dias depois, conseguimos localizar o irmão onde estava, fomos lá. E olha, ao chegar nessa aldeia, e ele nos levou num local lá para a gente se banhar, e lavar e tal. Quando eu coloquei os pés em cima de uma pedra, assim, nessa aldeia, perto de um leprosário, a minha memória me trouxe tudo. E eu disse a eles, mas eu já estive aqui. Isso aqui foi da minha visão, esse lugar tem uma pedra. E falei, se é verdade, se esse é o lugar que Deus me trouxe aqui no ano 2000. Isso foi em 2015. 2015. 15 anos depois, eu falei, se é verdade, se esse é o lugar que Deus me trouxe, nós vamos passar por uma ruela assim, assim, que tem umas casinhas brancas, umas cerquinhas de madeira, nós vamos bater numa casa, e a primeira pessoa que vai sair de uma casa é uma criança pequenininha, deve ter de 3 a 5 anos, ela vai estar com o vestido dourado. Se isso acontecer, esse é o lugar em que Deus me trouxe aqui. E por incrível que pareça, a glória de Deus nos visitou ali, e saímos dali, fomos andar por dentro da vila, e fomos pedir água na casa de um rapaz que tinha um botequinho, assim, uma espécie de uma vendinha. Quando batemos palma, ela fica tudo fechadinha. Quando batemos palma, a porta se abriu e uma criancinha de 5 aninhos, Meu Deus. vestida de dourado. É só Jesus, pastor. Aí a glória desceu. Era a filha do missionário. Não tem como aguentar.
Aí a glória desceu. E quando Deus me mostrou Meu ela Deus. não tinha nascido. Ela veio nascer 10 anos depois. Meu Entende? Deus, pastor. Coisa Então, mais a linda. AMA tem essas histórias de fundamentação. Por isso nós estamos nas nações há tantos anos e vamos continuar. Entende? Essa Glórias é a a Deus. proposta. Muito obrigado, pastor, por ter compartilhado um pouco sobre esse projeto AMA, né? É um projeto, a gente vê, né, quando nasce mesmo no É. coração de Deus, quando Deus implanta, né, injeta no sangue, na veia da pessoa, e tudo dá certo, né? Tu vê, só falta mais 3 países e eu tenho certeza que vai ser Mas realizado, Deus está a no porta do controle. Paquistão se abriu agora. Eu vou ao Paquistão dia 4 de abril. Então vamos Glórias a trabalhar Deus, lá, se pastor. Deus quiser. Então, só para concluir, eu sei que seu tempo também termina. A Não, AMA, pode ficar na à vontade, verdade, pastor. toda a nossa instituição, todo o nosso projeto, querido, ele resume-se apenas em um fato. As pessoas perguntam: vocês são como Gideões? São como uma agência? Eu digo: não, não somos nada disso. Nós só somos um grupo de amigos que se reuniu para vender as coisas, trabalhar, fazer recursos do máximo que puder e ajudar pessoas. Então, o que Glórias a Deus me Deus. chamou para fazer nas nações é para ser a voz. Então, eu viajo a países endereçado pelo Espírito Santo, às vezes sem contato algum, e chegando lá, eu me hospedo e vou procurando, vou orando, esperando no Senhor onde é que eu vou agora, tal rua, tal lugar, e às vezes eu encontro pastores e vejo as situações desses pastores que estão em crise, que estão padecendo necessidades, que estão sendo perseguidos, e eu trago a necessidade deles para a igreja brasileira. É por isso que Deus me disse que o meu ministério é ser apenas a voz, nada mais disso. Então, seria a ponte de conexão, como, por exemplo, a igreja bondosamente, Assembleia de Deus de Itajaí, hoje ajuda a manter mais de 10 crianças lá no Camboja. Crianças que a gente extraiu da prostituição infantil, crianças de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, que são vendidas normalmente lá. E, para a glória de Deus, esse projeto tem sido abençoado por muitas pessoas. Hoje passa de 50 crianças, e já nós estamos lá há 4 anos. E a igreja de Itajaí assumiu esse compromisso, tem sido uma bênção. Por quê? É porque é esse negócio, eu sou apenas a voz, eu conecto as situações, né? Então, a AMA não prepara missionários para enviar, a AMA não tem um seminário, a AMA não sustenta missionários, ela é apenas a ponte de conexão. Tudo que fazemos é para o campo missionário, tudo, entendeu? Glórias a Deus. Como é bom. Como é bom ouvir histórias impactantes, testemunhos aonde a gente sente a presença de Deus, né? A gente sente o desejo no seu coração, no coração dos que estão junto com o Senhor nesse projeto para fazer a obra de Deus. Pastor, isso nos inspira. Eu fiquei muito inspirado. Quando o Senhor começou a comentar ali na pregação, eu fui nos 2 dias, né? Fiz questão de não perder nenhum dia. Então, quando o Senhor estava no congresso ali pregando, foi uma bênção, porque despertou. E não só a mim. O que mais achei interessante é que os que foram junto comigo chegaram para mim e disseram: Noé, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que sair com, sabe, aquela vontade de sair correndo pelo mundo e chegar nas pessoas e aceita Cristo. Ele salva. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. Ele vai te salvar. Ele vai te tirar dessa situação que você está vivendo, sabe? Então isso nos impulsionou de uma forma muito linda, sabe? Amém. E é isso aí que é o nosso maior propósito. Deus não me levantou para fazer grandes congressos, nem para plantar igrejas na África ou Ásia. Ele me chamou para chorar com os que choram e trazer o gemido deles à igreja brasileira, pois é a igreja que pode fazer a diferença. E a igreja tem correspondido, a igreja tem feito muito. É claro que no universo de quase 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram do nome de Jesus, ainda estamos muito aquém. Mas o Espírito Santo está trabalhando, está chacoalhando. Você está fazendo aí é uma ação do Espírito Santo. Então, certamente, ele vai incendiar muita gente para que deixem tudo e vasculhem os campos missionários atrás de vidas. Com certeza. Né? Com certeza, pastor, porque eu já tenho há 2 anos mais ou menos esse projeto, né? Esse desejo missionário de ganhar almas para o reino de Deus. E sábado agora vai ser, no caso, postado esse vídeo, né? Nós vamos a primeira participação na
Primeiro o Avivando Cast, e eu tenho certeza que o Avivando Cast vai alcançar milhões e milhões de vidas. Uma coisa que veio na minha cabeça, eu creio que foi o Espírito Santo que me colocou isso na minha cabeça. Na minha mente, na verdade, eu comecei a pensar, tem muita gente conectada, pastor. Tem muita gente conectada à internet. Às vezes na igreja a pessoa não vai, mas a internet está lá, no cotidiano. Então eu pensei assim, ó, eles não vêm até nós, vamos até eles. Vamos de todos os lados, tanto fisicamente quanto pela internet. Eu tenho certeza que Deus vai, porque assim, ó, enquanto muitos de nós acabam não fazendo isso, esse trabalho, o mundo está fazendo. As coisas erradas estão sendo apresentadas para essas pessoas. Então, se eu tenho a oportunidade de levar uma inspiração como a sua, uma inspiração com que mais participantes vamos ter aqui, eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou até o fim, porque é maravilhoso. O pastor, é gratificante quando você chega numa pessoa. Sabe, o senhor já teve muito isso, e graças a Deus, aqui não é para contar o meu testemunho, mas quando eu cheguei em pessoas, e aquela pessoa, assim, parece que o que eu falei foi a última opção da vida dela, e dali para frente ela não sabe mais o que ela ia fazer da vida, e eu apresentar Jesus e hoje ela tá bem, sabe? Isso é tão gratificante, isso é tão maravilhoso, isso é tão inspirador poder ajudar alguém, não importa como ajudar, ou financeiramente, ou levando Jesus, ou fazendo alguma coisa de um jeito, mostrando o amor de Deus de alguma forma, aquela pessoa, e mais deixar que o Espírito Santo convença, é tão gratificante que vale a pena fazer. É muito Não há bom. dúvida. Sem dúvida alguma, o Senhor quer usar todos os meios e todas as pessoas para isso. E esse é o tempo em que a gente precisa sair das quatro paredes e ir em busca dos perdidos. Nós temos que fazer isso. E é em todos os lugares. É por isso que o nosso trabalho ele não é só nas nações. Nós fazemos todos os meses 2 cruzadas. Deus nos deu uma carreta evangelística e a gente promove cruzadas semanalmente, mês a mês, para alcançar as pessoas aqui também e pregar o evangelho. Às vezes não dá o resultado que a gente espera, mas as pessoas ouvem a voz. E certamente a semente do evangelho é plantada. Quem convence é o Espírito Santo, né? E eu trabalho em nações que não dá para fazer cruzadas. Não tem como você abrir uma carreta de som e pregar no norte da Índia, nem no Paquistão, nem no Nepal. Não faz isso. Mas é preciso colocar pessoas estratégicas que comunguem do amor de Deus e transmitam esse amor de Deus através de sua vivência. A pregação do evangelho nos países perseguidos não é feito verbalmente, é feito com a vida. Então, é essas pessoas que procuram ajudar, que não têm a liberdade que nós temos de portar uma Bíblia na mão, mas têm a plena convicção de que o Espírito Santo está dentro delas e a cada minuto elas estão transbordando desse amor às pessoas. E é isso que a gente realmente quer, que o Evangelho seja mais vivido do que falado, entendeu? É por isso que creio que a Igreja Brasileira tem uma missão muito nobre e muito grande, do que é não só alcançar o perdido, mas é ser o meio de propagação do Evangelho às nações. E esteja certo, querido irmão, o Espírito Santo vai chacoalhar a nossa nação. Ele vai levantar jovens de todas as denominações, não buscando meios de sobrevivência nas nações, não preocupados onde vai morar, o que vai vestir, o que vai comer, mas famintos por estar nos campos missionários, afirmando que só Jesus é o Senhor. Eu creio num avivamento que vai varrer casas, vai varrer escolas dominicais, vai varrer igrejas grandes ou pequenas, e que vai lotar os aviões de jovens desesperados, não para ser um profissional e ganhar dinheiro lá fora, mas desesperados para saciar a fome por almas. Isso vai acontecer, eu creio, e eu estou contando com isso, porque afinal de contas, quase todos os dias eu pergunto a Deus: quem salvará os irmãos, as pessoas que estão em países como Azerbaijão, Afeganistão, Irã, Iraque, Rússia, Mongólia, China? Quem levará o evangelho a essa gente? Quem andará nas ruas empoeiradas do Rajastão? Quem? Quem que vai ao Iêmen? Quem que vai à Etiópia? Ao Sudão? Eu ficaria a tarde toda aqui te falando de nações das quais o evangelho não pode ser pregado.
mas que estrategicamente o Espírito Santo pode plantar alguém. Então, eu sei que com esse seu podcast, o Espírito Santo vai gerar vida na vida de alguém. Assim como uma fita de vídeo, há 30 anos atrás, gerou em mim uma chamada. Eu creio que hoje, um podcast pode promover um avivamento na vida de alguém que vai avivar uma nação inteira. Assim como você citou a história do Gadareno, que segundo Joséfo, mais de 40 mil almas foram salvas por causa dele. Então, igualmente, eu creio que o Espírito Santo tem reservado uma geração de pregadores que estão carregando uma semente de milhões de almas dentro de si. E isso, querido, vai acontecer. Muito em breve. Amém. Vai acontecer. Glórias a Deus, pastor. Eu acredito nisso. Eu tenho certeza disso. Até porque o meu desejo, desde os 7 anos, quando eu entregava folhetinho, em casa para meus vizinhos, que eu não podia ir longe, eu era pequenininho, sempre foi o desejo de ganhar mais almas para o reino de Deus. Isso é muito maravilhoso. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. O senhor não sabe o quanto somou. Eu acredito que o nosso querido ouvinte que vai nos ouvir a partir de sábado, 6 horas da tarde, vai ser impactado com o que ouviu aqui. Foi algo maravilhoso, direcionado, impulsionado pelo Espírito Santo. Pastor, se o senhor quiser também comentar alguns livros, um dos mais vendidos, o senhor também pode comentar, pastor. Pode falar de alguns livros que o senhor tem, né, publicado. Deus tem me dado muitos títulos ao longo desses anos. E todos eles são importantes porque nenhum dos meus livros, nenhum deles são de lucro nosso, de exposição nossa. Todos os meus materiais, eles são vendidos, obviamente, para sustento dos projetos missionários. Se você clicar tanto no meu site pessoal, emersonfeitosa.com, ver lá livros ou publicações, vai te levar na loja, cujo título é lojaama.com.br, lojaama.com.br. E lá está a maioria dos livros que tem no estoque hoje, estão lá. São livros inteiramente focados no seu lucro para missões. Os títulos são variados. E um dos livros que eu mais recomendo, eu poderia destacar 3 deles aqui, mas eu vou elencar um dos mais importantes, que se chama Terra de Sorrisos. Para mim, é um dos livros mais importantes que eu já escrevi, porque ele resume dentro de si cerca de 15 a 16 anos de trabalho dentro da África, e 19 países. Então, de tudo aquilo que andei lá dentro,